Oi, eu sou a Cris e hoje vim falar sobre o caso da Mariposa Negra de Marcos Martins. O gênero é suspense, o gênero principal do livro, e a classificação é 18 anos. A história gira em torno do dia a dia da Universidade Rural do Rio de Janeiro, a UFRJ, e lá acontece uma série de fatos que preocupa os alunos, lógico. Mas a vice-reitora tenta abafar de qualquer forma, usando até meios meio assim suspeitos para que não vire um escândalo nacional, porque está às vésperas da eleição para a reitoria e ela pretende agora se lançar candidata para o cargo. Então ela tenta amenizar junto aos estudantes, diz que está investigando e tudo, aparecem os e ela tenta contornar de alguma outra forma. E, não satisfeitos, os próprios alunos começam a investigar, lógico. É um livro que tem uma surpresa em cada página. Eu diria que assim, é um livro bem original. Ele aborda muitos problemas sociais ao mesmo tempo, só que tudo de forma irreverente, mesmo sendo uma série de fatos. Então, apesar do assunto ser pesado, ele é abordado de uma forma muito diferente. Os alunos, os personagens principais, são do alojamento, que é considerado um alojamento à parte, devido a vários preconceitos e tudo mais. Eles são conhecidos como as Monas do Aloja, que é um grupo LGBT, então eles sofrem o preconceito. Também estão suspeitando que essas mortes são cometidas por uma pessoa homofóbica. Existe uma coisa em comum, todas as vítimas são homens. Então eles, claro, eles estão todos apavorados e preocupados quem vai ser o próximo. Existe toda uma investigação não oficial e eles acabam descobrindo outras coisas muito piores acontecendo. É um livro que você não consegue parar nem para respirar. Você quer ler e quer saber o que está acontecendo, porque uma hora aparece assim todo um dia a dia tranquilo de uma universidade, com todas aquelas coisas, né? Aquela coisa corriqueira, prova, trabalho, reuniões e tudo. E daqui a pouco parece que joga uma bomba ali e acontece o caos. O tipo de escrita do autor também é super diferenciado. O narrador usa uma linguagem às vezes até mais formal e ele consegue ainda mesclar vários tipos de gírias, formas de falar, dialeto, inclusive tem o dialeto pajubá também, que eu também vou falar no meu blog desses dias aí, durante esse mês. Como eu disse, também aborda muita crítica, como racismo, politicagem, né? Porque política é diferente de politicagem. Então, fala de milícia. Então, assim, são temas do dia a dia, só que ele não joga ali no livro como se fosse um assunto qualquer. Tem tudo a ver com a história. Além dessa escrita diferenciada, também a forma do livro é diferente. Ele é dividido em 2 atos. O primeiro é mais para o suspense, aquela coisa de investigação policial. O segundo ato ainda continuam buscando esse assunto, porém um toque sobrenatural nele. Então, como eu disse no começo, o tema principal é suspense, mas existem vários gêneros literários dentro dessa história. O que me chamou a atenção também é que o narrador consegue dissecar todo o comportamento humano, tanto dos alunos quanto dos professores e dos reitores. Então ele é bem descritivo, foi uma coisa assim, bem elaborada. Ele às vezes parece que o livro está tomando um rumo diferente, mas ele volta, tá? Aquele mesmo tema. Então vale a pena você ler sem pular nenhum detalhe. E é uma história que te deixa tão inserido no ambiente. No final, a gente já se sente aluno, sabe? A gente já conhece o refeitório, a biblioteca, o Grêmio Estudantil. Então, é legal de você conseguir visualizar todo aquele ambiente. E quanto aos personagens, cada um tem
o seu estilo. A gente se apega a eles, sabe? São divertidos. Tem os seus dramas, tem os seus problemas também, mas existe também aquela coisa da amizade entre eles. A gente fica torcendo para que nenhum deles seja a próxima vítima, mas talvez eles não consigam escapar, né? Quem sabe? Eu vou deixar essa dúvida para vocês, para que todo mundo leia esse livro. Então vamos agora ao trechinho dele. Comunidade. Em um jogo podemos ganhar ou perder. Bem, empatar também, mas aí não conta para muita gente. Por vezes sequer nos lembramos das vitórias, já as derrotas são sempre marcantes. Mas e a vida? Poderíamos encará-la como uma espécie de jogo? Pergunta complexa, ainda que alguns considerem-na simples e já tenham a resposta com bastante convicção. De qualquer forma, até esses mais afoitos concordam com esta verdade. Por mais que queiramos fingir que os lances estão indo às mil maravilhas nos planos que projetamos e idealizamos em nossas vidas, nunca conseguimos afirmar com franca certeza qual será o andamento da próxima rodada, menos ainda se o game já está realmente ganho. O fato é que sempre há alguma coisinha que não deixa tudo correr como arquitetado, o que não necessariamente significa uma derrota, senão, digamos, um desvio de percursos. Foi assim que a segunda tentativa de implosão do reboliço transcorreu-se como um verdadeiro tiro pela culatra. Adalberto mandou seu pessoal colar durante a madrugada diversos avisos nas paredes dos alojamentos masculinos e femininos, com os dizeres: "Estamos de olho, bico calado", e o símbolo da mira embaixo. Mandou também darem uma sondada, como quem não quer nada, nas conversas pelo corredor da loja no dia seguinte, para que, se ouvissem algo que fizesse referência ao caso, pudessem fazer valer a lei do silêncio ali mesmo. No entanto, não procuraram a fonte primária. Wesley era o rapaz que estava com sua namorada Viviane, ambos estudantes do 6º período de medicina veterinária, no momento em que se depararam com a horripilante cena do corpo de Rodolfo. O rapaz, que sequer frequentava o alojamento, não podendo ser então intimidado pelos doces avisos dos milicos, não conseguiu ficar de bico calado. E mesmo que uma amiga sua que morava no alojamento tivesse lhe contado posteriormente dos recadinhos calorosos, acabou delatando o fato para um colega de turma depois de uma alcoólica noitada de festa do seu curso no Instituto de Veterinária. E então tudo foi se espalhando de modo extremamente confuso e descontrolado, como em uma brincadeira de criança, e no final das contas, as proporções das histórias haviam passado todos os limites e até mesmo da verossimilhança, embora a realidade em si já fosse um tanto quanto fora da realidade. Não tardou muito para que não fosse mais possível conter a chegada das notícias bombasticamente assustadoras aos alojados, nem mesmo com todos aqueles lacaios de Adalberto à espreita. Os alojamentos, bem, cada uma das individualidades que ali residiam e existiam quando em conjunto, muito mais por uma espécie de contrato social estabelecido entre os moradores, fosse a partir das tão arraigadas tradições ou até mesmo das verdades repassadas de geração em geração, do que pelo próprio documento oficial pelo qual se delegavam as regras do lugar, assinado já no momento da posse da vaga, formavam então aquele todo peculiar, verdadeiro oceano humano, cujas ondas da vida se compõem em um contínuo de gotículas da mesma molécula de água, no ir e vir de constante afetação, embora se faça necessário lembrar que a onda se quebra na praia. Formavam aquela grande família, a família Aloja, alcunha que, inclusive, nomeavam um grupo de WhatsApp dos alojados, por onde a fofoca rolou solta. O retrato daquele ambiente, no mesmo estilo arquitetônico neocolonial ruralino, como eu poderia ilustrar? Bem, talvez similar ao da vida em uma cabeça de porco do século XIX, mas claramente contando com alguns avanços da modernidade e direitos adquiridos ao longo das décadas, mesmo que alguns não garantidos. Ali era possível nitidamente se observarem as diversidades de comportamentos, personalidades, todos os reflexos dos valores e tipos de interações sociais fora da bolha universitária. Compartilhavam também seus tabus, superstições e, claro, preconceitos, bem como liberdades, libertinagens e, por que não, desconstruções. Mas, indubitavelmente, tudo era bem mais concentrado ali, onde o tempo passava diferente do que se mostra no tic-tac dos relógios.
Marcos Martins é novo no canal e esse é o primeiro livro publicado. Eu vou ler o resumo da vida dele porque é bem interessante, então eu não quero perder nenhum detalhe aqui. Marcos Vinícius de Carvalho Martins nasceu em 9 de janeiro de 1990 em Caldas, Minas Gerais, e é filho de Ana Maria de Carvalho Martins, que é uma professora, e José Roberto Borges Martins, que é um agricultor. Gay militante, LGBTQIAPN+, e também de direitos humanos. Gosta muito de literatura brasileira, também do Edgar Allan Poe, Virginia Woolf, Ítalo Calvino e James Joyce. Ganhou alguns concursos literários, contos e crônicas publicados em antologias, aula de português e beijo musical, respectivamente. Graduou-se em 5 cursos: letras e português e inglês, engenharia florestal, licenciatura em ciências biológicas, tecnólogo em gestão de RH e técnico superior em administração e finanças. O autor também tem 4 especializações em áreas de educação, de gestão e ciências, além de mestre em ciências ambientais e florestais pelo PPGCAF da UFRJ, na área de concentração em conservação da natureza. Trabalha desde 2010 como professor de língua portuguesa, redação e literatura brasileira em escolas públicas e privadas, bem como preparatórios para Enem e pré-militares, aqui no Brasil. E foi encarregado do viveiro florestal em Nova Viçosa, na Bahia. Fiscal sanitário e ambiental na Prefeitura de Ouro Preto, Minas Gerais. Atualmente leciona português para estrangeiros, inglês e espanhol em Madrid, onde vive com o esposo Michael. Além da literatura, o autor é apaixonado por séries e filmes, especialmente de terror e suspense. Ama viajar e aprender novos idiomas. Então, não percam o livro do Marcos Martins. Vocês também vão ficar boquiabertos a cada cena que se passa nesse livro. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau!